Olá, gente! Nós somos a equipe da IC Análise, que montou esse blog com a intenção, né, de ter um projeto dentro da matéria de análise das demonstrações contábeis, ministrada pelo professor Ricardo Juvenal. E escolhemos, então, a empresa Ambev para fazer todo o acompanhamento das demonstrações financeiras e todas as análises necessárias para a gente estar verificando como é que posso dizer, um termômetro, né? Medir a febre, assim, ver o quanto que a empresa está faturando, o que não está faturando, enfim, diversos índices para ver qual o que a empresa está rendendo, se valeria a pena investir nela, etc. e tal. Então, nossa equipe aqui eu vou apresentar para vocês. É composta por eu, Camila, a Ana, Dayana, Gustavo, Pamela e Rodrigo. Hoje, aqui na nossa gravação, estamos eu, Rodrigo e o Gustavo. Infelizmente, alguns participantes não puderam Presente. estar presentes, né, por N motivos. E então a gente vai bater aqui um papo sobre o que a gente achou da Ambev durante esse período, né, o que a gente analisou nesse semestre. Então, a Ambev, ela é uma empresa que nasceu oficialmente em 99, mas a história começou um pouco antes, né, em 1880, com a Companhia Antártica Paulista e a manufatura de cerveja Brahma e Villager e Companhia. Aí então ela né, cresceu, virou uma potência, né? E expandiu por vários países. E aqui no Brasil ela é bem forte. O brasileiro gosta de tomar uma bebidinha. Então, ela está aqui presente em 19 países, tem, a princípio, 32 cervejarias, 2 maltarias no Brasil, 30 marcas de bebida, mais de 35 mil colaboradores no Brasil, 100 centros de distribuição direta e 6 de excelência no Brasil. Inclusive, recentemente, aqui em Joinville, ela acabou assumindo a operação da Bebidas Príncipe, né, que fazia toda a distribuição por Joinville e região. E a partir de novembro, 2 de novembro, ela acabou assumindo toda a operação, ela se instalou no Vila Nova. Lá eles estão como Ambev, porém quem faz toda a logística lá deles e a parte operacional é a Rodalog, que é a empresa que já trabalha com eles há um tempo e que faz a distribuição das bebidas. Então, vou voltar aqui no início, para a gente então trocar uma ideia sobre as informações. Meninos, querem falar alguma coisa? Não, só achei interessante, né, toda essa o começo da Ambev mesmo, né, ela foi bem impactante, me lembro bem, na época de 1999, que deu um start, assim, eles começaram a comprar as outras cervejarias e começou a criar uma grande companhia, né, nessa parte de bebidas. Hoje trabalha com grandes marcas, mundialmente, até algumas, assim, sinceramente, eu antes de começar a fazer o blog, né, de pesquisar sobre a empresa, eu não sabia que algumas marcas de cervejas, né, são também fazem parte da companhia, né. Começaram lá com a Antártica, Brahma, Skol, hoje tem Budweiser, Stella Artois, então, entre N outras, né, e tudo não só no Brasil, mas mundo afora, é uma companhia, mundialmente reconhecida, então foi interessante, assim, foi interessante fazer esse trabalho, esse aprofundamento, porque tem muitas coisas que eu não conhecia até da companhia, e acabei, vislumbrando isso, né, estudando ela mais a fundo. E aqui o que a Camila comenta de Joinville, indo para o trabalho, eu vi um caminhão, uma nova plotagem, assim, eu achei bem bonito, achei bem legal. Eles têm essa marca, também essa visibilidade das marcas que eles atuam, total, assim, né? Então, ficou bem, muito bonito, assim, nessa parte. Você, Gustavo, se teve alguma coisa que tu viu na Ambev no começo da história, ou que queira complementar?
É, na verdade, eu nem conhecia muito bem a Ambev antes da gente começar a fazer esse trabalho e escolher qual que seria a empresa que a gente iria fazer as análises, mas ao decorrer dessa matéria e com todas as análises que a gente foi aprendendo, eu comecei a ver como que a Ambev é uma empresa que vem crescendo a cada ano, sabe? É, como tem no blog ali todas as análises que a gente fez, tanto de rentabilidade, que teve um crescimento bem expressivo, a redução dos índices de endividamento da empresa, ela está gerando lucro, que ela está dando resultado. Então, é uma empresa muito interessante assim de tu analisar os números dela. Verdade, é uma empresa dentro desse Cannes ali, ele demonstra justamente isso, né, ver se a empresa está quebrando ou não, e ele alcança um dos itens, de dentro desse termômetro ali, isso que a Camila estava mostrando, um alto grau de solvência, estava em 5, 6, né, puxa, é bem firme, bem sólida mesmo, assim, essa parte financeira. Historicamente mesmo, é uma empresa que além das análises que a gente fez, a gente foi buscando algumas outras informações, eh, pude perceber, acho que também os demais puderam perceber, que é uma empresa bem, consolidada, diga-se de passagem, assim, financeiramente bem, em organizada, né, para apresentar os Sólida, dados e né? tudo mais. Eu achei muito Uhum. interessante. Isso, tem uma desenvolvimento, uma parte financeira ali que, como estava comentando ali, essa parte de demonstrar esses dados, é bem legal, assim, eles é bem fácil de tu achar isso no site deles, na parte de relacionamento com investidores. Eles são bem Como eu disse, é uma transparentes, empresa né? mundialmente, então eles têm isso, pelo menos transpareceu muito em todas as análises que a gente fez, e muito Uhum. sólida mesmo, né, como o Gustavo complementou ali, ela é uma empresa muito, rentável mesmo, né, ela tem uma lucratividade, antes até a gente estava trocando um pouquinho uma ideia, eu até comentei que as provisões, assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho e tudo mais, e analisando e lendo, não eram muito boas, né. E tem um post ali que foi colocado, acho que o Gustavo mesmo colocou, que é a análise do 3º trimestre desse ano, e além da análise histórica que a gente estava aplicando, os outros índices, né, que a gente analisou o ano 2018 e 2019, né, perante praticamente 2019, né, usando base 2018. E ela teve uma evolução, então, poxa vida, toda essa parte ali com a Covid, porque por mais que a gente faça algum tipo de análise, toda análise também ela é subjetiva, ela não é algo, você pode analisar, mas dados, a gente estava vendo o passado, né, da empresa, como é que ela se comportou, como é que ela teve uma evolução, uma retração e tudo mais. E essa companhia não, ela apresentou sim uma melhora em algumas partes de aspecto, tipo, positivo, de liquidez e tudo mais. E também, perante a um prognóstico que ninguém ia imaginar, uma covid, na verdade já tinha a doença, mas assim, um lockdown, como é que funcionava? Ninguém tinha uma noção de como que isso ia funcionar e como ia ser afetado o mercado, né, e como está sendo afetado. E principalmente na parte, assim, de bebidas, a Ambev eu era uma dos que estava em destaque, que teria uma retração. E analisando ali, acho que o Gustavo até pode comentar também, ela teve o oposto disso, né. Sim, sim. Os resultados do terceiro trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano anterior, em 2019, a Ambev teve um crescimento no faturamento, né? Porque quando chegou a pandemia, ela criou estratégias para lidar com toda essa situação, não aqui, não só no Brasil, mas em diversos outros países. E essa estratégia que eles criaram funcionou muito bem. Legal. Até, Tu até estava comentando lá do pode falar. eu ia comentar que, inclusive, né, o Brasil aqui, na notícia que a gente utilizou, ele foi citado como um dos principais, né, consumidores, né, que contribuíram nesse aumento de vendas. Eu acho que não só tanto pela bebida, mas também porque a Ambev, a gente até colocou aqui no site, quem leu, viu que ela conseguiu rapidamente se adaptar, meio à pandemia, né? Ela começou a fabricar álcool em gel, que estava na época ali em março e abril, estava em falta, então ela começou, mudou toda a, o, a produção ali fabril de cerveja para produzir o álcool, né? E distribuir.
ela também fez doação de máscaras, né? E também ela ajudou a ampliar alguns leitos em um hospital em São Paulo, né? E isso acaba que impacta também várias outras pessoas, né? Não só é, consumidores da bebida Ambev, mas também outras pessoas que precisavam, né? Dessa ajuda durante toda essa pandemia. Verdade, poxa, e é uma companhia brasileira, né? E vendo ela colocar isso, cria um valor até, né? Não só, claro, do Brasil, mas o Brasil está passando por essa dificuldade, assim como tantos outros países estão passando, né? Estamos ainda vivendo tudo isso. Mostrou que eles têm um compromisso também, né? Perante a sociedade ali, ficou bem legal para a imagem deles. Eu achei, realmente curti. Meio a isso também, ela abriu, né? Se instalou em Minas Gerais, lá, e na região metropolitana de Belo Horizonte, para fabricar latas, né? Trabalhar mais a parte da sustentabilidade, né? Que hoje é uma pauta, que hoje está tão em pauta, né? Em discussões. Ela agarrou essa ideia, né? De produzir, né? A parte de latas, que é o material que eles utilizam, né? A sua embalagem mesmo, né? Então a gente também colocou aqui no Muito bacana isso blog. aí. A gente colocou aqui no blog, então também essa divulgação teve aí, que foi bem falado na mídia, sobre a abertura dessa fábrica deles em Belo Horizonte. E olha a potência que eles são para chegar a um ponto desse, né, de chegar a fazer uma produção da própria lata. Poxa, isso também dá uma autonomia para a empresa. Isso é bacana, o nosso trabalho eu achei, como já comentado antes, que proporcionou a gente também ficar muito de olho, assim, nela, né, ficar atento a toda a empresa, não só na parte econômico-financeira lá das análises de índice, mas ela como um todo, né, ela englobando esses outros aspectos, assim. E isso gera investimentos e empregos e, poxa vida, isso é muito, muito bom. Isso é positivo, assim, num cenário que temos milhões de desempregados, né, em uma empresa está investindo, é legal, é bacana. Isso é bom porque isso faz parte lá da economia cíclica também, né, que nós temos bens não mais infinitos, mas sim entender que é tudo finito, então tem que Tem que ter, né, circular, esse retorno, né. né? Uhum. Isso, exatamente. Isso é Então, bacana, porque também acaba atraindo o olhar dos investidores, né? Então, só de claro, olho, procurando quem está trabalhando em conjunto com essa questão de sustentabilidade, ajudando o meio ambiente, contribuindo para o meio ambiente. Então, acaba atraindo o olhar no mercado, para o investidor ali na questão do mercado financeiro também. e como atrai, né, a parte toda esse investimento para fazer uma empresa dessa, todo o maquinário, Sim, precisa de investimento, precisa de ó, captação. A gente foi analisando essa parte de sim, aqui ó, a gente até exatamente. tem a informação que eles investiram mais de E 700 milhões de reais na construção da fábrica. então isso gera empregos indiretos, né, poxa, o pedreiro que foi lá, a consultora, tudo mais, né, parte de maquinário. Imagina, muito, muito bacana saber que isso é um investimento, isso precisa de investimento. E o investidor busca o quê? Busca solidez, ele sempre vai querer um retorno, né. E como é que se trata essa parte desse retorno, essa parte econômico-financeira? Então foi isso que a gente foi pegando nos índices, porque na verdade toda análise de empresa, ela também tem os índices que a gente acabou usando, às vezes tem perspectivas, né, diferentes. Ah, isso aqui serve mais para um olhar, eu estou vendendo para a Ambev, a Ambev tem condições de me ressarcir esse valor que eu estou, vendendo ou dando crédito para ela? Né, em outras partes, eu estou indo trabalhar na Ambev, ela é capaz de pagar, sei lá, o meu salário ou de ter uma solidez mesmo, ela tá, é bem sério isso aqui ou é fictício, né, tudo mais. E são vários os índices ali, ele mede, a gente colocou, que nem ali tá, rentabilidade, vale a pena, tipo, cada real investido que eu tenho nessa empresa, ele vai ter
uma rentabilidade, ou seja, ele vai ter um lucro sobre isso ali, né, Tendo uma retorno, riqueza, né? isso, exatamente, vai construir uma riqueza, né, então, tipo, se tu quer emprestar R$ 1, tu quer ter 2 de volta, é sempre assim, né, quando tu vai o investidor, ele sempre vai querer o que ele investiu e mais um tanto em cima, né, então, é nesses índices que a gente estava analisando ali, né, rentabilidade, lucratividade e tudo mais. E se alguém quer Hum, complementar alguma coisa aí dessa parte de índices e tudo mais, porque foram vários que a gente foi ver. Nós somos estudantes, então, esse para muitos, para mim também, não é muito comum analisar em empresas, assim, e observar, e a gente pega um pedacinho lá das demonstrações financeiras publicadas e faz um comparativo entre elas para justamente montar essa lógica, né, de construir para ver se não, realmente a cada em real que eu investi, ele vai ter X de retorno, ele tem que nem ele está mostrando o ciclo financeiro, ele tem um prazo, um tempo, como é que funciona isso, né. Então, com essa métrica que foi utilizada em sala de aula, a gente conseguiu aplicar aqui dentro e expõe aí, né, dentro do blog, né. Dados é, aí, como eu disse, né, na série histórica, né, de 2000 e de usando 2018 como base, e analisando 2019, né. eu acho interessante aqui com relação aos indicadores de atividade, né, e rentabilidade. Principalmente aqui de atividade, às vezes a gente pega uma empresa, que nem o professor trabalhou com alguns exemplos de empresas, como era da Marisol, se eu não me engano, que é uma empresa que fabrica roupas, certo? Então ela trabalha com prazos maiores, tanto de recebimento quanto de pagamento, né? Aqui na Ambev a gente já vê que eles têm um ciclo operacional curto, né? Bem curto, onde a Ele gente recebe mais percebe. rápido, né. Exatamente, a mercadoria sai, mas ele não leva tanto tempo para receber de volta, né? Então ali, ó, ele trabalha com um ciclo de 130 dias, né? Estava trabalhando em 2019, então isso digamos, são 4 meses, né? 180 30, é, 4 entende? meses. É pouco, enquanto uma empresa de roupa, às vezes, leva um ano, né, para ter um retorno. Então, acho que Exato. isso é bem interessante aqui na parte da Ambev, né? E ela não É, trabalhar com. Pode falar. até para entender, né, essa jogada, entender mercados, né. São setores, né, ó, a gente Hum, comparou agora, fez um comparativo com a empresa da parte têxtil, né, da parte, e com uma empresa que é da parte de bebidas, então, é legal também fazer, porque isso também demonstra como é que é o funcionamento, como é que se entende, como é que tem e são essa dois como é que consumos funciona mais ou diferentes, menos isso né? ali, né. São dois consumos totalmente diferentes, Exato. né? A roupa, ela leva um pouco mais de tempo pro cliente utilizar, desgastar. Ele compra, mas ele demora para se Uhum. desfazer, né? Muitas vezes demora para ir comprar. Agora, a bebida não, né? A bebida, a comida, os que são De consumíveis, né? consumo, bens de consumo, Isso, é, bens de consumo, eles giram mais rápido, né? Porque a pessoa tá ali, ela precisa consumir, né? Ela precisa comer, ela precisa beber. No verão, o pessoal gosta de tomar uma cerveja para dar uma refrescada. nossa, Então, então acho que isso também com a Ambev acaba que é um mercado muito interessante nesse sentido, assim, né? Que o consumo ele gira muito mais rápido. Até isso também é a questão do impacto aqui no prazo de renovação de estoques, no ciclo operacional. acho que até demonstra, na verdade, o parte de fornecimento ali, né, deles mesmo, né. Uhum. Poxa, e tu vê o pouco tempo que ela isso chamou atenção, porque são dados que a gente, aplicando essa métrica, mostraram pra gente. Eu não tinha noção nenhuma, não sei se vocês tinham ou Não, tiveram essa também não tinha. perspectiva, assim, de observar que a empresa, poxa vida, em pouco tempo, né, conseguiu, eh, reaver esse dinheiro, então tem um ciclo tem um fluxo de caixa aí. Sim, tem um bom fluxo Isso. de caixa. Né? Até ela trabalha, aqui a gente pode ver no ciclo financeiro, ela trabalha, o índice dele ficou negativo, né? Ou seja, ela trabalha, ela não compromete, né, o caixa dela, Pelo que eu entendo, eu sou o fornecedor, né, da Ambev. Eu certo? demoro
120 dias para receber esse valor. Mas a Ambev, ela usa meu produto e em 30 dias ela já tem um retorno dela, já tem Sim, um giro, ou seja, ela está trabalhando com, não precisa colocar o dinheiro da empresa, ela trabalha com muito com capital de fornecedores e do tudo mais, né. fornecedor, tu diz. Entendi. Isso, ela vai esse é o jogo, não tu colocar dinheiro, Uhum. de trabalhar com dinheiro, diga de passagem, de terceiros aí, né. Tá É. financiando tua parte fabril, eu compro, né, eu vendo, eu recebo antes de pagar o meu fornecedor. É mais ou menos Uhum. nessa parte que ele demonstra. Então, poxa vida, isso dá, como eu disse, um fluxo de caixa muito bom, me dá, Ah, poder e com certeza para ela estar negociando prazos e tudo mais com uhum. fornecedores, é uma baita de uma companhia, imagina a Ah, quantidade de compras, né. Claro que provavelmente ela segmenta, né, toda uhum. essa parte, mas é interessante saber disso. Eu achei legal porque eu não tinha realmente essa noção. Sim, aqui eu acho Não até sei se que quer mostrar algum outro aí. nesse sentido aqui do utilização de recursos de terceiros, talvez alguma coisa relacionada a empréstimo, né? Até porque o índice de o Isso. balanço patrimonial deles tem bem pouco essa parte de empréstimo, né? Justamente por causa talvez do fluxo deles de Ciclo dele, caixa que né. tá sempre, né? Uhum. Aham, exatamente. Outra coisa interessante, não só da Ambev, né, mas dessas partes de análises, que essas informações que a gente estava comentando aqui agora, a gente não consegue ver só prestando atenção no balancete ou só no DRE. Então fica Exatamente. faltando alguma coisa, sabe, para ter mais informação sobre a empresa. E esses índices trazem tudo isso que a gente não tinha. Não é Sim, tão evidente, né. não é Ele Sim. evidente, é precisa de verdade. ele precisa colocar um cálculo, assim, ter uma métrica, existe uma lógica de fazer essa parte de índices, né, de calcular alguns deles. E o que que ele demonstra, que nem esse foi do ciclo financeiro, não, eu consigo receber muito mais rápido do que eu preciso pagar para os meus fornecedores. Poxa, puxa, muito bom isso, né. Tem Uhum. tantos outros ali que a gente viu e toda essa estrutura financeira deles. E isso demonstra a capacidade ou por que que ela é tão boa, né, o que que demonstra, né, por que que o que que ela faz que eu não faço? O que que, né, tá sendo feito? Então essa parte é bacana, analisar e ver, é pautado muito em parte técnica, né, não é eu acho que é assim, muita gente tem outros cálculos que vão à frente, né. Até com relação à riqueza, a gente pode até comentar aqui, eu trouxe aqui Legal. o post sobre a da DVA, né, que ela mostra justamente isso, né, o quanto de riqueza Quan que a empresa está gerando, né. Isso, que ela gerou num ano e como ela aplicou essa riqueza dentro da empresa, perante, né, ali os empregados, parte do que foi pago para o governo, né, terceiros aí que são fornecedores, mão de obra. Uhum. É legal essa parte de DVA. É uma representatividade de riqueza que ela fez, né, ela construiu e distribuiu, né. Basicamente é isso, o que que ela gerou de Sim. riqueza, é isso. Ela gerou de riqueza e que ela onde que ela aplicou essa riqueza, né. Ela tirou esse dinheiro ou ela aplicou, né, no caso ali, que nem parte do governo, ela pagou para o governo imposto. Então, para onde foi esse dinheiro? Para qual o Isso. destino dessa riqueza, né? Uhum. Eu tenho Um um milhão. patrimônio de R$ 100, É. consegui gerar 110. Esses R$ 10, essa diferença, o que que eu fiz? Quanto desse resultado Isso. foi aplicado ontem, né? Ela demonstrou mais essa isso. Eu Aí nem. ele segmenta, né, Uhum. governo, funcionários, terceiros. E uma das coisas que influenciaram nos resultados do terceiro trimestre desse ano foi a mudança de posicionamento do marketing da empresa, como por exemplo, que foi o aplicativo Zé Delivery, que a empresa já possuía, só que não era tão conhecido por muitas pessoas, né? E hoje, como a gente vive num cenário de pandemia, que as pessoas não podem sair para encontrar com seus amigos e ir num restaurante, beber e colocar o papo Ficou em mais dia, restrito, né. é mais restrito por todos os riscos que nós já sabemos. A Ambev começou a divulgar mais a existência desse aplicativo, que você pode pedir o produto que você quer e o aplicativo vai achar lá a loja de conveniência mais próxima da tua casa para entregar esse produto em até 1 hora na tua casa.
e com os preços similares ao mercado. Pelo menos essa que é a premissa desse aplicativo, sabe? E isso cresceu, e o uso desse aplicativo cresceu bastante nesse período da pandemia. Bacana ter um posicionamento, né? Como tu falou em marketing e tudo mais, e Sim. divulgação. Isso que foi mais engraçado Tem daquela matéria, porque tipo era assim, ó, teve um faturamento mais alto que ano passado e a única coisa que mudou foi o marketing. Das principais mudanças, marketing. É que o marketing é tudo, né? Tu vê, até um pouco tempo atrás, agora eu não sei, não percebi mais os comerciais de TV, né? Mas geralmente era mulher na praia levando a cerveja pra alguém, né? Ou ela Uhum. tomando uma Sim, cerveja bem gelada, ou querendo ou não, aquilo ali a galera vê, dá uma sede, sei lá, dá vontade de tomar alguma coisa, enfim. Assim como a Havaiana, né, utiliza geralmente a praia para relacionar o uso do chinelo. Geralmente eles utilizam uma campanha fica mais à vontade. isso, onde tu tá mais livre, geralmente tu tá de chinelo na praia, né? Utiliza algum ator famoso, alguma outra pessoa fazendo uma brincadeira, uma piadinha relacionada ao uso da Havaiana. Então, isso acaba atraindo, né, o pessoal. Esses são filões, né? É interessante saber. E o posicionamento, como que a Camila falou ali, né? Marketing é muito importante, porque isso impulsiona, né? Vai levar pra frente. Os dados que a gente analisou são tudo reflexo desse tipo de investimento, dessas estratégias, né? Como é que vai o posicionamento da empresa perante tanto a adaptação dela. Só se falou em problema, mas e soluções? Claro, não teve soluções. Como é que vamos fazer para vender? Venderam. Então, foi bacana. Bom, a minha perspectiva, assim, vou concluir aqui, né? Perante o trabalho, tive um olhar um pouco mais atento, acompanhando, não conhecia muitas coisas dela. Como a gente também comentou ali, foi interessante ter essa análise para descobrir um pouco a mais a fundo dela, usar essas métricas, aprender, né, que existem, não só o só a entrega do balanço, mas assim, como é que você analisa e ir mais a fundo, ser um pouco mais criterioso, né? E foi bom, bem interessante pegar uma empresa, uma companhia que tem uma solidez, né, financeira e como ela aplica, como ela funciona, muitas deu para entender um pouco mais, assim, né. E essa foi a parte que eu acho que eu concluo dessa análise, assim, foi bacana, porque não s te trabalhou em cima da Ambev, mas a gente também teve aula com outras companhias, né, o professor me mostrou de outras empresas e como a Camila também comentou ali, às vezes outros segmentos, e analisar, foi interessante. Bom, da minha parte, eu achei muito interessante trabalhar com os relatórios da Ambev. Eu já conheci um pouco a empresa, porém, eu achei que a gente escolheu a Ambev e eu fui uma das pessoas que queria muito que fosse a Ambev, mas eu tinha um certo receio, eu achei que ia ser muito difícil, assim, pela expansão dela, sabe? Pelo tamanho dela. Achei que a gente olhar os relatórios não ia conseguir chegar a lugar nenhum, assim, sabe, sozinho. Mas à medida que tu ia olhando os relatórios e olhando principalmente as notas explicativas, o relatório da auditoria, conseguia ter mais clareza assim, das informações. Como a gente comentou, acho que a transparência ali na questão dos relatórios, como ela divulga os relatórios, facilita na hora de a gente fazer essas análises. Acho que isso é bem interessante. Como eu disse, eu achei que ia ser muito mais assim complicado, mas quando chegava na parte de olhar os relatórios, de ler as notas explicativas, tu conseguia assim uma maior clareza. Então acho que isso ajudou bastante e acabou sendo assim algo gostoso assim de fazer, sabe? A gente tinha também, eu tinha conversado com o pessoal aqui da Bebidas Príncipe Joinville para a gente fazer uma visita técnica lá com todos os integrantes do grupo, mas acabou não acontecendo justamente por causa dessa mudança entre a Bebidas Príncipe deixar a parte operacional da Ambev, a Ambev assumir, eles estavam nessa transição e aí acabou que a gente não conseguiu ir até lá. Eu acho que também teria sido bem interessante para a gente entender como que funciona o processo de distribuição, como que eles fazem toda a parte operacional, porque tem todo, né, um processo para cada etapa, né? Então, quem sabe aí, num futuro a gente não consiga
algo nesse sentido que possa também, ou alguma outra equipe consiga trabalhar algo assim. Para mim, eu achei a Ambev uma empresa bacana de analisar. Achei que ela é uma empresa bem rentável. Ela trabalha bastante assim com os temas atuais. Ela busca estar se atualizando, como a gente falou, na questão da sustentabilidade, de abraçar esses assuntos que estão em pauta hoje em dia. Então, acho que isso acaba atraindo bastante o olhar do mercado financeiro, o olhar dos investidores. Então, para mim, como eu tinha falado ali no começo do trabalho, a Ambev era uma empresa que eu não tinha muito conhecimento. Eu só sabia que ela era uma grande distribuidora de bebidas, só que com o decorrer do trabalho e vendo todos os números e as análises que a gente fez, eu comecei a ver como a Ambev é uma empresa consolidada no mercado, sabe? E isso foi muito interessante. Essa que foi a parte mais legal assim para mim, conhecer a empresa mais a fundo. Então, Tomara que a Ambev um dia leve a gente para fazer uma de visita técnica degustação, legal. né? Ah, só degustação, uma visita técnica lá, né? Poxa, numa parte administrativa, né? Nós, futuros Sim. contadores, ir lá a fundo, ver assim, tipo, a gente vendo, a gente já se empolgou, né, nessas análises. Mas quem sabe um dia se surgir uma oportunidade de conhecer ela, né, mais a fundo, lá mesmo, né, no centro administrativo, sei lá. Ô, Ambev, leva a gente lá pra gente conhecer. Leva nós. Eu acho que foi bem bacana trabalhar essa empresa durante esse semestre. A gente agradece a oportunidade e o aprendizado, né? Eu acho que o blog acrescentou bastante pra gente. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado ao professor, obrigado também aos integrantes do grupo.